Aula 18.2. Conteúdo: princípio fundamental da contagem fatorial. Habilidades: saber estabelecer raciocínio lógico em situações que envolvam contagens, arranjos numéricos. Descritor 20. Resolver problemas que envolvam contagens e arranjos numéricos. Olá, muito boa noite, professores presenciais, alunos. Estamos aqui em mais uma aula de matemática, fora do nosso estudo regular, lá do terceiro ano, que vocês tiveram comigo, com o professor Alexandre. Estamos de volta, para falar um pouquinho mais de matemática agora, dentro do Saber Mais. Bom, eu preparei uma aula para a gente hoje, que fala sobre o princípio fundamental da contagem, tá? Que foi um assunto aí muito cobrado nas provas do Enem passado, e de anos anteriores também. Alguns vestibulares também cobram bastante esse conteúdo. E também, é um conteúdo que a gente vê lá no segundo ano, esse conteúdo de análise combinatória, tá? Então, o princípio fundamental da contagem, ele está relacionado, ou está dentro da análise combinatória, tá? Então, a gente vai ver agora como é que a gente faz para calcular esses elementos, nas diversas situações em que ocorrerem esse tipo de situação, onde você precise contar vários elementos, e não só contar, mas também relacionar esses vários elementos, que são as combinações que nós chamamos, daí o nome de análise combinatória, tá? Então, a análise combinatória começa justamente com o princípio fundamental da contagem, que é o tema da nossa aula de hoje, fechado? Bom, vamos lá então para a nossa primeira cartela, para a gente ver aí, o conteúdo que trata aí do princípio fundamental da contagem. Olha o que diz esse texto. No nosso dia a dia, nos deparamos o tempo todo com o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Atenção para essa palavra aí, tá? Para essa expressão. Princípio multiplicativo. A gente vai já falar mais daqui a pouco. Na maioria das vezes, observamos tais situações sem relacionarmos com a matemática e seguimos com nossa rotina normalmente. Por exemplo, observe a placa do carro a seguir e tente responder as seguintes questões. Vamos lá ver a placa do carro então, olha só. Placa de um veículo, pode ser uma moto, pode ser um carro. E aí você observa que nas placas dos carros nós temos uma combinação de quê? De letras e de números. Então você percebe que no Brasil se utiliza aí 3 letras e 4 números, Então essas 3 letras aí, elas vão se combinar, Elas vão ali fazer um arranjo e nós poderemos combinar essas 3 letras. A mesma coisa acontece com os números. Agora, olha essa pergunta. Por que as placas dos veículos possuem letras e números? Você consegue responder a essa pergunta somente com os conceitos matemáticos que você aprendeu até hoje? Você ainda lembra desses conceitos aí? Você consegue responder a essa questão, mesmo que de forma intuitiva? Olha a outra pergunta. As placas podem se repetir? Tem uns e outros aí que até conseguem fazer as placas se repetirem, mas aí nós já estamos falando de crimes, Porque em alguns lugares aí do Brasil ou em todo o país, é comum a gente ver nos noticiários jornalísticos bandos, que faziam a clonagem das placas dos veículos, ou seja, eles copiavam a mesma placa de um outro carro, e colocavam lá no carro deles e praticavam diversos atos ilícitos pela cidade, E aí, quando alguém anotava a placa do veículo, que praticou aquela ação delituosa, na verdade, aquela placa pertencia a um outro carro, Então, o bandido, foi lá, fez uma placa igual a placa original, colocou lá no carro
e foi fazer o que não devia, né? Então isso é um exemplo de clonagem de placa de veículo. Evidentemente as placas dos carros, das motos, elas não podem se repetir. Igual o nosso CPF, por exemplo, o nosso CPF, né? Cada brasileiro tem um número de CPF. Não pode haver repetição de número de CPF, porque não existe duas pessoas iguais, né? Então, isso daí, vamos lá ver a próxima pergunta agora. Quantas placas podemos formar usando 3 letras e 3 números? Então, você já viu aí, né? Que a partir dessas 3 questões que nós levantamos aí, nós podemos chegar à conclusão de que ali nós podemos ter inúmeras combinações, né? Por quê? Porque nós temos ali, só de números, nós temos 4 dígitos, né? São 4 números, portanto 4 dígitos. E os números, eles vão de 0 a 9. Se a gente fizer um cálculo básico aí, né? Nós vamos chegar aí na casa do milhar, né? Rapidamente. Aí tem as letras também, né? Quantas letras nós temos no alfabeto, né? Nós temos 23 letras, né? Com mais as 3 letras que nós não usamos na língua portuguesa. Daqui o professor Valquindá, né? Que não me deixa mentir sozinho. Então, no total, nós temos 26 letras, né? Se a gente considerar o K, o Y e o W, né? Que as placas de automóveis também usam essas 3 letras, né? Então, nós temos aí 26 letras no total, tá? Bom, vamos ver agora um negócio chamado de árvore de possibilidades. O que é árvore de possibilidades? Pode colocar na tela aí a definição primeiro, né? Olha só. Se um acontecimento A pode ocorrer de N maneiras distintas, e para cada uma dessas maneiras um acontecimento B pode ocorrer de M maneiras distintas, então a quantidade de possibilidades da ocorrência dos acontecimentos A e B é dada pelo produto N vezes M. Professor, não entendi, foi nada, professor, dessa definição aí. O que ele está dizendo aí é o seguinte, que, moral da história, no princípio fundamental da contagem, você tem que multiplicar as possibilidades que você tem. Em resumo, é isso. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, olha só, você vai fazer uma viagem entre 3 cidades. Eu até pedi para o diretor colocar o quadro digital para eu rabiscar lá para você, só para a gente ver essa definição aí. Imagina só, a gente vai fazer uma viagem, tá? Vou pegar aqui Manaus, Boa Vista, por exemplo, tá? Para eu ir de Manaus até Boa Vista, eu passo por algumas cidades. Entre elas, Presidente Figueiredo, vamos supor, um exemplo, tá? Aí imagina só o seguinte, eu vou sair daqui de Manaus, vou até Boa Vista, né? E aí tenho que passar obrigatoriamente por Presidente Figueiredo. Isso se eu for por estrada, é claro. E aí, de quantas formas eu posso fazer essa viagem? Depende do número de possibilidades que você tem, tá? Você vai de quê? Você vai de carro, você vai de ônibus, você vai de moto, você vai de bicicleta, você vai a pé, enfim. Você vai de táxi lotação. Então, dependendo do tipo de veículo que você for, você vai ter as opções de viagem, tá? Já está pronto o quadro aí? Vamos lá, então, só para a gente rabiscar novamente. Primeiramente aqui. Então, olha só. Aqui eu tenho Manaus, que eu vou representar somente com a sigla Manaus. Aí aqui está Boa Vista, tá? Cidade A e a cidade B. Aí aqui no centro eu tenho Presidente Figueiredo, PF, vai, Presidente Figueiredo. Para eu sair de Manaus e chegar em Boa Vista, como eu falei para você, eu tenho que passar por Presidente Figueiredo. Beleza? Tá, cheguei em Presidente Figueiredo, vou seguir a minha viagem. Olha só, vamos supor o seguinte. Você saiu de Manaus e foi para Presidente Figueiredo. Existem algumas formas de você fazer essa viagem. Você pode ir de carro, você pode ir de moto. Existem outras formas, vamos pegar só 2 aí, tá? 2 formas.
Beleza, cheguei em Presidente Figueiredo, agora eu vou para Boa Vista. De Presidente Figueiredo para Boa Vista, né, eu posso ir de carro também, posso seguir a viagem de carro, eu posso seguir a viagem de ônibus, é uma opção, tá? E posso seguir a viagem também de moto, tá? Então percebam o seguinte, ó, é aquilo que eu queria explicar para você, sobre as possibilidades, né? Aqui, de Manaus para Presidente Figueiredo, você tem duas possibilidades, beleza? De Presidente Figueiredo para Boa Vista, você tem 3 possibilidades, ok? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. De quantas maneiras você pode fazer essa viagem? E aí? Você tem 2 formas de ir de Manaus para Presidente Figueiredo e você tem 3 formas de ir de Presidente Figueiredo até Boa Vista. Quais são as possibilidades que você tem de fazer essa viagem? Professor, é muito simples, né? Eu tenho 2 formas de Manaus até Presidente Figueiredo, tenho mais 3 formas de Presidente Figueiredo até Manaus, até Boa Vista. Correto? Não, não está correto. Na verdade, você tem 6 possibilidades de fazer essa viagem. Por quê, professor? Por causa do princípio fundamental da contagem. Aquele textozão lá, ele dizia exatamente isso, que você deve multiplicar as possibilidades que você tem. Então você tem 2 possibilidades de Manaus até Presidente Figueiredo, tá? E você tem mais 3 possibilidades, de Presidente Figueiredo até Boa Vista. 2 vezes 3 é igual a 6 possibilidades. Ou seja, no princípio fundamental da contagem, e aí a gente vai ver isso nos exercícios de daqui a pouco, tá? Nós devemos multiplicar sempre todas as possibilidades que a gente tiver. Fechado? Então não esquece, tá? Princípio fundamental da contagem, nós devemos multiplicar, tá, as possibilidades. Daí o nome de princípio multiplicativo também, conforme a gente leu lá no início da aula, tá? Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Professor, eu ainda não engoli essa história aí de que a gente tem 6 formas de fazer essa viagem. Para mim só é 5. Daqui a pouco, quando a gente for montar a árvore de possibilidades, você vai ver que tem lógica isso daí. Aliás, vamos lá para a próxima cartela para a gente ver aí, né, a definição de árvore de possibilidades. Árvore de possibilidades é a forma mais simples de entendermos como se dá uma distribuição numérica. Mas dependendo do número de combinações que se queira formar, a árvore de possibilidades pode não ser viável, dado o grande número de conjuntos formados, ok? Aí eu vou pedir para o diretor já pular uma cartela e ir para a cartela posterior a essa. Pode passar? Isso, essa daí. Olha só esse exemplo aí de árvore de possibilidades. Vou até colocar aqui no quadro digital para a gente rabiscar um pouquinho. Olha para cá, ó. Eu tenho aqui 2 exemplos para você de árvore de possibilidades. Olha só esses elementos aqui. Eu tenho baguete de gengelim. Professor, o que é baguete de gengelim, professor? É um pão. Resumindo, é um pão. Tá? Só que é um tipo de pão. Aqui eu tenho um outro tipo de pão, tá? Que é o pão francês que a gente conhece. Então, quantos tipos de pães eu tenho aqui? Eu tenho 2 tipos. Beleza? É o mesmo lance lá do exemplo da viagem que eu falei para você, tá? Entre as 3 cidades. Só que aqui nós estamos tratando, né, de outros elementos, né? Então, olha só, vamos observar apenas esse tipo aqui, ó, baguete de gengelim. Esse pão aqui, esse baguete, né, ele pode se combinar. Vamos lá. Baguete, eu posso fazer um sanduíche com esse tipo de pão. Aí eu posso pegar o presunto, olha aqui, ó. Vou até colocar um sinalzinho de mais, né? Isso aqui é um tipo de sanduíche que eu posso montar, tá? É um tipo de sanduíche. Então, eu tenho
baguete mais o presunto, ok? E aí eu posso combinar com quem? Com esse tipo de queijo aqui, ó, mussarela. Mussarela, vamos abreviar aí. Tá? Essa daqui é o que, professor? Essa daqui é uma possibilidade, tá? Aqui você tem, vamos colocar aqui, a primeira possibilidade. Primeira possibilidade. Primeira possibilidade para quê, professor? Para formar um sanduíche, ok? Vamos ver uma outra possibilidade, a segunda possibilidade aqui. Olha só, na segunda possibilidade, eu vou pegar o mesmo pão, tá? Vou pegar o mesmo, no caso, o baguete. Aí eu vou pegar também o presunto novamente, tá? Só que agora eu vou pegar o outro queijo, ó. Vou pegar o queijo prato, mas vou colocar aqui, prato. Essa é a segunda possibilidade. Vamos montar uma outra possibilidade agora, só para a gente fechar aí. Terceira possibilidade. Terceira possibilidade, eu posso pegar o baguete novamente. Só que agora eu vou pegar, ó, a mortadela. Mortadela, tá? Com quem? Mais o queijo mussarela. Entenderam aí? Ou seja, eu vou formando, né, o sanduíche que eu quero de acordo com esse negócio aqui que nós chamamos de árvore de possibilidades. Esse nome árvore, né, você já viu aí que é por conta justamente, né, da forma que ela tem. Então você tem aqui baguete, aí ela expande aqui, né, ela se ramifica com outras opções e por aí vai, daí o nome de árvore, né. Então nós temos aí a árvore de possibilidades. Eu falei para você, né, que dependendo da quantidade que você tenha de opções, né, você montar essa árvore de possibilidades dá muito trabalho, tá? Ela só é interessante, só é viável quando você quer entender, por exemplo, uma distribuição com pequenos elementos, com, né, uma distribuição pequena mesmo, tá? Porque aí você consegue montar todas as possibilidades. Mas quando você tem vários elementos, tá? Aí você já tem que utilizar o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo, tá certo? Ou seja, para a gente encontrar o total de combinações que eu posso fazer ali, né? Ou seja, a quantidade de sanduíches, né? Possíveis sanduíches que eu posso fazer, basta eu multiplicar todas as possibilidades. Vamos ver como é que vai ficar então? Vamos voltar no quadro digital. Então, olha só. Eu tenho aqui dois tipos de pães. Tenho aqui mais 3 tipos, né? Três tipos aí, vamos chamar de que, professor Valquindar? De recheio, pronto. 3 tipos de recheio, tá? E tenho aqui, ó, mais 3 tipos de queijo, né? Tenho aí mais 3 tipos de queijo. Afinal de contas, né? Quantos sanduíches aí eu posso formar com essas possibilidades que nós temos aí? Para a gente entender melhor essa questão, eu vou colocar para a gente aí a primeira situação problema, tá? Que é essa daí, ó. De quantas maneiras diferentes pode se vestir uma pessoa que tenha 3 bermudas e 4 camisas? Olha só, que interessante, ó. Então, se eu utilizar a árvore de possibilidades aqui, você já viu, né, que essa primeira bermuda aqui, você pode combinar ela com todas essas camisas, ó. Combino com essa primeira camisa, pego a mesma bermuda, vou combinar com a outra camisa, a mesma bermuda com a terceira camisa, a mesma bermuda com a quarta camisa. Beleza? Qual é a outra possibilidade que eu tenho? Vou pegar a segunda bermudinha aqui, ó, lá com a primeira camisa.
depois a segunda bermuda com a segunda camisa e assim sucessivamente, tá? Ou seja, nesse caso aqui, né, eu tenho 3 tipos de bermudas, ó, 3 tipos de bermudas, né, contra 4 tipos de camisa. 4 tipos de camisa. O que é que diz o princípio fundamental da contagem? Que eu devo multiplicar, né, as possibilidades que eu tenho. M vezes N. Você poderia chamar de qualquer letra aí, tá? X vezes Y, A vezes B, não importa. Isso aí é uma variável. Então, esse M aqui, ó, são os tipos de bermudas, por exemplo. Então, aqui 3 vezes os tipos de camisa que eu tenho. 3 vezes 4, que é igual a 12 possibilidades, tá? Se você quiser, né, quem tiver curiosidade aí, na sala onde você está, na comunidade que você está, de tentar fazer essa distribuição, ó, pega a primeira bermuda com a primeira camisa, primeira bermuda com a segunda camisa, e vai montando as possibilidades, você vai chegar exatamente em 12 possibilidades, tá? Então, observa que com a árvore de possibilidades aqui, usando esse esquema, você consegue visualizar melhor a questão, você consegue entender, né? Mas através do princípio multiplicativo, você consegue chegar rapidamente no resultado, tá certo? Por isso que eu falei para vocês, dependendo do número de questões que você tiver, né? A árvore de possibilidades pode ser uma forma interessante de você enxergar a distribuição, tá? Agora, se você tiver várias possibilidades, né, vários elementos, aí você já tem que usar ali o princípio multiplicativo. Isso é, se você quiser chegar ao resultado final, tá? Nem sempre as questões pedem resultado final, né? Quantas possibilidades eu posso ter e tal. De repente, ela pode cobrar um evento específico ali. E aí, nesse caso, você tem que usar a árvore de possibilidades para encontrar esse evento. Beleza? Vamos lá, então, para a próxima situação problema, tá? Que é bem tranquila também, que fala aí ainda, né, sobre comida. Uma hora dessa a gente falando aqui de comida, né? Mas vamos lá. Olha só, em uma lanchonete são servidos, vamos lá, 4 tipos. 4 tipos de sanduíche, tá? 3 tipos de sorvete e 2 tipos de refrigerante. Agora, olha só, atenção para a pergunta, tá? Não vai sair multiplicando tudo aí sem ler o enunciado. Preste atenção na pergunta. Ele quer saber de quantas maneiras podemos formar um sanduíche, ou melhor, formar um lanche, né, com um sanduíche e um refrigerante. Olha só como é simples essa questão, muito simples. Ele quer saber quantas maneiras podemos formar, né, um lanche com um sanduíche. Vamos colocar aqui, ó, sanduíche e um refrigerante. Tá? Sanduíche e refrigerante. Quantos tipos de sanduíches eu tenho, né, à disposição lá na lanchonete? Eu tenho 4 tipos de sanduíche. Então, olha só. Eu tenho 4 tipos. Tá? E para o refrigerante? Quantos tipos de refrigerante eu tenho? Eu tenho 2 tipos. Então você já viu aí quanto é que vai dar, né? De acordo lá com o princípio fundamental da contagem, basta você multiplicar, né, as possibilidades que você tem. Então eu tenho aqui 4 possibilidades, né? 4 tipos de refrigerante e tenho aqui 2 tipos, né, ou 2 possibilidades de refrigerante, né? Só corrigindo, 4 tipos de sanduíche e 2 tipos de refrigerante,
total aí de 8 possibilidades, né? Ou seja, você vai combinando, né? Pega lá o primeiro sanduíchezinho, né? Com um tipo de refrigerante. Terminou? Pega aquele mesmo sanduíche com o segundo tipo de refrigerante. Pode trazer aqui para mim, por favor? E aí terminou as opções de refrigerante, aí você passa, né, para o outro tipo de sanduíche e vai formando ali, vai construindo a tua distribuição. Beleza? Isso aí era o que eu tinha para falar para você sobre árvore de possibilidades, tá? Esse conteúdo de análise combinatória é um conteúdo assim bem extenso, né? A gente está aqui vendo só a base da análise combinatória, que é justamente o princípio fundamental da contagem, tá? Trouxe uma questãozinha bem interessante para a gente fazer. Vamos lá. Em um restaurante são servidos 3 tipos de carne, 4 tipos de salada e 2 tipos de arroz. Monte a árvore de possibilidades e diga de quantas maneiras podemos formar um prato contendo cada tipo de alimento. Então vamos lá, pessoal. Daqui a pouco a gente volta para interagir um pouquinho, tá? Boa atividade. Vamos agora lá para o quadro digital para a gente reproduzir, né, essa situação aí que o pessoal lá de Labra 17 colocou. Tá? É exatamente isso, tá? Essa questão aí de montar a árvore de possibilidades, né, é você justamente, né, colocar todos os elementos que você tem. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vamos fazer assim. Eu tenho 3 tipos de carne, né? Então, carne. Aí eu tenho aqui carne. E tenho também aqui, né? Carne. Carne e carne. Aí tenho lá também os 4 tipos de salada. Então tenho 4 tipos de salada aqui. Salada, salada. E mais um tipo de salada aqui. Tá? E por fim, né, 2 tipos de arroz. Arroz e arroz. A partir daqui, né, você vai fazer a distribuição, ou seja, eu vou pegar o primeiro tipo de carne que eu tenho, né, com o primeiro tipo de salada, ok? E aí, essa salada, né, eu vou combinar com um tipo de arroz. A outra possibilidade que eu tenho, qual é? É eu pegar esse mesmo tipo de carne com a mesma salada, só que agora eu vou pegar um outro tipo de arroz, ok? Acabou ali os tipos de arroz, agora eu vou para o outro tipo de salada, ó. Vai ficar aqui carne com esse tipo de salada, né? Aí essa salada com esse outro, com o primeiro arroz, depois o segundo arroz. A outra possibilidade que eu tenho, ó, é pegar o mesmo tipo de carne novamente, só que com o terceiro tipo de salada, e essa salada lá com o primeiro arroz e o segundo arroz, tá? E assim você vai montando, né, todas essas possibilidades aí. Como a questão estava perguntando, né, quantos tipos de pratos eu posso formar, né, usando esses 3 elementos aí a gente vai partir, né, para a parte prática mesmo da definição do princípio da contagem, que diz que eu devo multiplicar, né, todas as possibilidades que eu tenho. Então eu tenho 3 tipos de carne, tenho 4 tipos de salada e tenho 2 tipos de arroz, né? Tá vendo só como não faz sentido você apenas somar? Lembra lá da história da viagem, né? O professor não deveria somar 2 mais 3, que ia dar 5 tipos, 5 formas de viagem, né? Na verdade não, você tem que multiplicar, né?
Então, nesse caso aqui, nós vamos multiplicar, né? 3 vezes 4 vezes 2. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24, né? Tipos aí de pratos diferentes, né? Que eu posso formar. Tá? 24 tipos de pratos diferentes, tá? Antes, só para arrematar esse conteúdo de princípio fundamental da contagem, né, como falar para você, o princípio fundamental da contagem, né, ele é a base da análise combinatória, né? Então você viu que é um assunto bem tranquilo da gente estudar, a gente pode até brincar ali, né, de fazer essas distribuições e tal. Isso vai abrindo o teu raciocínio para esse tipo de questão, né? E a partir daí a gente começa estudando, né, os outros conteúdos da análise combinatória, tá certo? Bom, da minha parte era só isso. Dia 26 nós estaremos aqui novamente. Não é, né, professor? Nós estaremos aqui dia 26 novamente, tá? Bem, foi um prazer imenso estar aqui para ministrar esta aula do Saber Mais, juntamente com meu amigo Jean Nobre. Um abraço para todos, boa noite, alunos, professores, e até a próxima. Tchau, pessoal, boa noite, até a próxima.